Aí, a Adriana do meu clube está chegando, já entrou, viu? Olá, boa noite a todos. Agradeço a presença de todos vocês na nossa reunião aqui do dia 8 de julho de 2021, a nossa segunda reunião do ano. Sejam todos muito bem-vindos. Agradeço a presença aqui da nossa Veneza, Nelson, do governador João, da Angélica, Francisco, Toniel, Bernadette, Roberto Watanabe, o nosso palestrante da noite de hoje, Hernandes Pereira, muito obrigada, a todos os nossos membros do nosso clube. Enfim, sejam todos muito bem-vindos, vai ser uma noite muito bacana, já está sendo, né? Muito agradável. Adriana é do meu clube, viu? A gente sempre começa a nossa reunião com o Pledge of Allegiance, então eu convido a todos a seguirem comigo. Márcia? Só um minuto. Só está vindo a prova quádrupla. Pode falar, Lu. I pledge allegiance to the flag of the United States of America and to the republic for which it stands, one nation, under God, indivisible, with liberty and justice for all. Uau. Declaro a nossa reunião aberta. Eu vou passar a palavra para a nossa companheira Angélica, que vai fazer o nosso momento de reflexão. Boa noite a todos. Hoje o momento de reflexão é um poema ao ser voluntário. Ser voluntário é ser maior, maior que o homem comum. Comum como aquele que se acha senhor, senhor, mas sem espírito nenhum. Fica mais rica a alma de quem partilha aquilo que pode dar a mão ao pobre, ao velho, ao doente e ao próximo. É a melhor maneira de começar. Para seres voluntário, não tens que ser monge. Monge como há uns séculos atrás. Antigamente, não se ia tão longe. De tudo agora, tu és capaz. Ser jovem é ser capaz. Capaz independentemente da idade. Idade tens sempre para construir a paz, seja no campo ou na cidade. Não deixes o mundo igual a quando o achastes. Achastes o bem e o mal. Deixa-o melhor do que quando o encontrastes. Obrigada. Obrigada, Angélica. Seguindo as datas comemorativas dessa semana, nós temos no dia 8, o Dia Nacional da Ciência e a Pesquisa, dia 10, Dia Mundial da Lei, e dia 11, Dia Mundial da População, aqui nos Estados Unidos. Passo a palavra à secretaria, a Bernadette, para fazer suas considerações. Obrigada. Na verdade, hoje nós não temos comunicação especial nenhuma, então devolvo a palavra para você. Obrigada, Márcia. Apresento o nosso palestrante, muito bem-vindo, Hernandes. Hernandes de Oliveira Pereira, ele é doutor em Geografia pela Universidade Federal do Espírito Santo, Brasil, professor do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo, Brasil, e vai palestrar para nós com o título Gestão Ambiental nas Empresas no Contexto das Mudanças Climáticas. Passo a palavra para você. Muito obrigada, Hernandes. Eu que agradeço, espero que todos estejam me ouvindo, né, perfeitamente bem, né? Obrigado, Márcia, pelo convite, agradeço a Luciana também, né, presidente do Rotary, e a todos, né, que estão aí, né, assistindo. Espero que a gente possa sair daqui com novas ideias, que possamos sair daqui cada vez mais
inspirados, né, nessa tarefa de melhorar a vida do outro, né, que eu acho que isso é uma grande função que nós temos e que devemos cultivar sempre, né? Parabéns a todos aí pelos trabalhos que desenvolvem. Espero que todos estejam vendo a tela, né? Então eu começo a trabalhar, né, justamente sobre essa questão da gestão ambiental nas empresas, né? Eu vou falar de uma forma bem simplificada, a gente não dá para aprofundar em função do tempo, mas algumas pinceladas que vão, de repente, nos ajudar a compreender o papel, a responsabilidade, né, das empresas, né, dos gestores, né, dessas empresas, e não somente as empresas, mas qualquer outra organização, né? Organização que esteja voltada para lidar com pessoas, né, enfim, que ofereça serviços e por aí vai. E dentro desse contexto, eu não poderia deixar de elencar algumas questões que nos chamam muito a atenção, né? E eu já trago até uma frase, né, de Victor Hugo, né, que foi um grande escritor, né, da literatura clássica, né, a nível universal, né, da literatura universal, né, em que ele fala justamente assim: é triste pensar que a natureza fala e que o gênero humano não a ouve, né? Ou seja, a natureza a todo momento está nos trazendo aí indícios de que precisamos parar para refletir, parar para analisar os nossos paradigmas, né? Analisar os nossos limites, para sabermos até onde vai, né, o futuro nosso, da humanidade, o futuro de todas as organizações. E Victor Hugo traz esse alerta, né, e esse desabafo quando ele vai justamente dizer que ainda precisamos muito caminhar dentro desse aspecto de escutar os alertas que a natureza nos traz todos os dias. Trago muitos exemplos, vou trazer alguns, né, como os incêndios florestais, por exemplo, que são muito comuns, né, na Califórnia, e muitos de vocês sabem muito bem os impactos, né, que esses incêndios geram para a população e para a economia também, né, do lugar. Não poderia também deixar de trazer, né, também a questão do próprio desmatamento, né? Eu trago a Amazônia porque, no momento, ela está em voga, né, no mundo, sempre esteve, mas todos os dias, né, nós sabemos que vários campos de futebol são desmatados, né? E isso implica muito, né, em vários aspectos, né? Nós ouvimos por aí, né, algumas pessoas dizem assim que a Amazônia é o pulmão do mundo. Não necessariamente, a Amazônia não é um pulmão do mundo, mas ela auxilia no que diz respeito aos aspectos climáticos, né, de regiões vizinhas principalmente, né, porque é como se ela fosse um grande ar-condicionado, vamos colocar mais ou menos dessa forma para entendermos a importância, né? E a Amazônia, em função dos seus processos de evapotranspiração, que são muito comuns, especificamente nas regiões equatoriais, né, ela traz uma grande contribuição para aumentar, né, a umidade, né, do ar. E, além de aumentar a umidade do ar, também promover o aumento da pluviosidade, ou seja, aumento de chuvas mesmo, né? E os ventos se encarregam de levar essas chuvas para vários lugares, né? E como vocês podem observar nessas imagens, né? E isso ficou conhecido, né, de forma muito carinhosa, né, como os rios voadores ou rios aéreos, né? E que, de certa forma, isso traz um grande impacto para regiões, por exemplo, no Centro-Oeste, para regiões do Sudeste, por exemplo, né, no que diz respeito à questão da umidade. E, na medida que você vai retirando aos poucos a cobertura vegetal para dar lugar a outras atividades econômicas que não estão comprometidas, né, com o aspecto, né, da sustentabilidade, nós podemos gerar aí grandes problemas, né, no que diz respeito ao clima das regiões locais e por aí. E, além disso, eu não poderia também deixar de trazer, né, esse momento que nós estamos vivendo. É claro que nós não vamos nos aprofundar, mas estamos vivendo momentos de mudanças de paradigmas. Estamos vivendo um momento de extremos, onde cada vez mais eventos meteorológicos eles acontecem de forma cada vez mais concentrada, tanto no tempo quanto no espaço.
Então, em determinadas regiões, né, você vê aí o aumento da intensidade das secas, por exemplo, e em outras regiões você vê o aumento da intensidade dos níveis pluviométricos, né, da grande quantidade de chuva em pouco espaço de tempo. E aí você vem e observa as grandes consequências disso, né, consequências que estão ligadas a tudo. Nós não podemos pensar no nosso planeta, nosso meio ambiente, né, que nós vivemos, sem lembrar que nós fazemos parte disso. Nós somos parte dessa criação, né, dessa natureza. E desde, digamos, há 250 anos, né, com os processos de revolução industrial, nós criamos espaços artificiais, e muitas vezes esses espaços, dentro da perspectiva do planejamento urbano, né, do planejamento até mesmo nas áreas rurais, né, especificamente, nós criamos uma falsa noção de que nós, seres humanos, não fazemos parte da natureza. Muito pelo contrário, fazemos parte, sim, né, pertencemos à natureza, mas criamos condições e que nos dão uma falsa ideia de que estamos à parte, né, daquilo que nos cerca. Então, as mudanças climáticas dentro do contexto geram uma série de questões que estamos aí, né, vivendo, né, estamos observando os indícios, né, que algo estranho está acontecendo no nosso planeta. E esses são, digamos, os alertas que o Victor Hugo, né, fala, né, que a natureza traz para nós e que é necessário nós lermos, né, interpretarmos esses alertas, né, e principalmente considerar a grande necessidade de nos colocarmos como responsáveis, né, pelo que vem acontecendo em nossa volta, né? Então, nós temos aí problemas no que diz respeito à capacidade de trabalho em função do excesso de calor, conflitos bélicos que muitas vezes são provocados em função dos recursos naturais, como a água, por exemplo. A água que acreditamos de uma forma equivocada de que a água é abundante, muito pelo contrário, praticamente 3% da água disponível do nosso planeta é o que está disponível, né, por exemplo, para nós usarmos, né? Boa parte, né, desses 3%, uma parte está nas águas subterrâneas, outra parte está congelada nas calotas polares, então existe uma parte menor ainda que nós encontramos nos rios, e pasmem, justamente os rios que nós despejamos grandes toneladas de resíduos, né, sólidos e resíduos líquidos, principalmente, ou seja, nós somos uma espécie em que nós mesmos sujamos o recurso, a água que nós mesmos, né, consumimos, né? E, além disso, a gente observa com que essas mudanças na natureza vêm gerando aí uma grande quebra, né, no que diz respeito à produtividade, né, no campo agrícola, por exemplo, na questão da produção dos alimentos no mundo, né, e isso provocando aumento, né, desses alimentos e uma série de outros fatos que podem, sim, estar associados aos aspectos da mudança climática, que não são meramente ambientais, mas sim socioeconômicos também. Trago também um outro alerta que a natureza nos faz, e que, vejam, né, estamos aqui utilizando a tecnologia para nos falar, e eu trago a pandemia, por exemplo, espanhola, de 1918, né, que trouxe ali um alerta para o mundo. Estávamos vivendo em plena Primeira Guerra Mundial, e essa pandemia, essa doença que começa nos Estados Unidos, mas que passa a ser realmente notada, né, percebida na Espanha, né? E aí a gente observa, né, que existe uma corrente grande, né, de pesquisadores que já apontam que boa parte dessas epidemias, e, é claro, as pandemias que nós, né, estamos vivenciando e que já vivenciamos, podem ter uma correlação com a nossa relação com a natureza, né? Com a nossa relação com os animais, com a nossa relação com os recursos naturais, provocando, assim, um contato do ser humano com vetores, com vírus, né, com bactérias que são extremamente nocivas à saúde nossa dos seres humanos, né? Temos aí o coronavírus, né, que é um grande dilema, né, para nós, na nossa sociedade, porque há muito ainda que se pesquisar a origem disso, há muitas teorias que tratam disso,
mas que há indícios de que é possível que estivemos contatos, né, com esse vírus em função dessa nossa relação um pouco nociva com relação aos animais, com relação à própria natureza. Eu trago até uma fala do gestor ambiental Yuri Metachas, que foi publicado no Jornal do Estado de Minas, em 22 de maio de 2020, quando, ao ser entrevistado, né, e a gente estava começando ainda naquele período de coronavírus, quando ele disse isso: pode-se considerar que existe uma relação entre a pandemia do Covid-19 e o desequilíbrio ambiental. E a origem do vírus ainda é incerta, mas a principal teoria leva em consideração o contato de animais silvestres possivelmente contaminados com seres humanos. Então, são pesquisas, são possibilidades que podem nos levar a grandes conclusões sobre o que precisamos fazer da nossa relação com a natureza. Temos a questão das inundações, frutos, né, de chuvas extremamente concentradas em pouco tempo, em pouco espaço, também e essas inundações muitas vezes são ligadas à forma como nós ocupamos, por exemplo, as áreas, as margens, né, dos rios, né, e diante disso nós somos assolados muitas vezes por isso, né, por essas inundações que podem ser provocadas por diversos fatores. O que dirá, por exemplo, da poluição atmosférica, né, que até então vem gerando grandes problemas, principalmente nas zonas urbanas, no que diz respeito a doenças respiratórias, né, e, é claro, e também a consequências gravíssimas no que diz respeito à fauna, que é uma questão que merece muita atenção também, né, porque isso vem nos assolando. E nós vivemos numa sociedade do consumo, isso nós não podemos negar. Vivemos numa sociedade em que, basicamente, a âncora, né, do nosso sistema econômico é o consumo. Né? Nós precisamos consumir. Geramos produtos, geramos serviços e nós consumimos. Né? No entanto, a grande questão talvez não seria o consumo, mas talvez a forma como consumimos. Talvez seja interessante pensarmos, né, num novo paradigma de consumo nesse mundo que nós vivemos. E nós, enquanto empresas, e nós, enquanto consumidores, temos uma responsabilidade com isso, porque, afinal de contas, o que consumimos se transforma em lixo, se transforma em resíduos sólidos, resíduos líquidos, e resíduos que, de certa forma, acabam retornando, né, para a natureza, contaminando lençóis freáticos, contaminando o solo, né, contaminando a água. E é fundamental que se pense, né, como que nós estamos consumindo e o que fazer, né, diante, né, dessa questão, porque, afinal de contas, nós mesmos somos responsáveis por tudo que vem acontecendo. Daí a proposta, né, dessa pequena palestra, dessa pequena fala, que é justamente refletir sobre a nossa responsabilidade enquanto empresários, a nossa responsabilidade enquanto trabalhadores, a nossa responsabilidade enquanto envolvidos nas diversas organizações que, de certa forma, têm uma função extremamente fundamental para transformar a sociedade e transformar a vida dos outros. E a grande questão que devemos nos perguntar: qual é a pegada que queremos deixar nesse planeta? Que tipo de pegada que cada um de nós queremos deixar como marcas nesse planeta? Por isso que o tema é gestão ambiental nas empresas, nesse contexto de mudanças climáticas, onde a natureza está gritando desesperadamente, né, para que possamos tomar iniciativas, né, posturas que possam nos ajudar. E aí eu trago como uma das possíveis propostas a implantação de um possível sistema de gestão ambiental dentro das empresas. E quando falamos, né, nesse caso de sistema ambiental, eu me refiro a um conjunto de procedimentos que visa justamente organizar, né, a empresa, ajudar a empresa a entender, a controlar e diminuir os impactos ambientais que ela exerce, né, na natureza, né? Impactos que são gerados por seus produtos e por seus serviços. E algo que nós não podemos deixar de levar em consideração é a legislação. O empresário, o empreendedor, é fundamental que ele não deixe de levar em consideração os aspectos legais no âmbito da legislação ambiental, de qualquer país onde ele estiver,
para que ele possa participar desse processo, para que ele possa não ser mais um, né, que vai gerar uma pegada negativa, né, nesse planeta que nós vivemos, que clama por socorro. E daí uma das propostas que trago, né, dentro desse contexto, é claro, né, queria até deixar claro o papel, por exemplo, do gestor ambiental, o papel, por exemplo, do engenheiro ambiental, por exemplo. O engenheiro ambiental que tem essa função de pensar em técnicas, pensar em processos com o objetivo de resolver problemas que muitas vezes são gerados pela empresa. Olha, eu não sei o que fazer porque eu estou gastando muita energia, eu estou gastando muito papel, o que devo fazer? Então, você tem profissionais como, por exemplo, o gestor ambiental, que vai justamente pensar em formas de organização que possibilite, por exemplo, a diminuição dos custos, né? E além da diminuição dos custos da produção, é claro, né, a diminuição dos impactos do serviço que você oferece, dos produtos, né, que você gera para o meio ambiente. Então, daí não cabe mais nos tempos de hoje abrirmos uma empresa, pensarmos uma empresa, sem levarmos em consideração que essa empresa ela está inserida na natureza, ela faz parte da natureza, né? Então, por isso que eu trago a perspectiva dos sistemas de gestão e, principalmente, considerando o trabalho desses profissionais que podem, através de consultoria, nos ajudar a entender o que eu estou fazendo de errado. Por que será que minha conta de luz ela está tão alta? O que devo fazer, por exemplo, como meta para daqui a 3 meses, promover uma redução de 30% da minha conta de luz, promover uma redução dos meus materiais de custeio, como copos plásticos que eu utilizo, como papel que eu utilizo no meu ambiente, o que devo fazer? Gente, há muitos profissionais aí, principalmente nessas duas áreas especificamente que eu trago, que estão ali justamente para ajudar a pensar os paradigmas que nós trazemos muitas vezes como tradição no campo de gestão empresarial, mas que merecem ser revisitados porque nós estamos vivendo em outros tempos. Daí a importância, por exemplo, das certificações como as diversas ISO, e eu falo especificamente da ISO 14.000, né, a ISO 14.001 também, né, que são alguns exemplos de certificações, e são certificações internacionais, eu tenho certeza que muitos aqui já ouviram falar, da ISO 9001 e especificamente no campo ambiental, da ISO 14.000, 14.001, 14.004, 14.010, são alguns exemplos de ISOs que vão nos ajudar a repensar a como trabalhar esses aspectos ambientais. Uma das coisas que eu trago aqui são justamente uma questão dos 5 R's, eu acho que vocês devem ter ouvido falar, né? Que é você começar a adotar uma prática, né, dentro da sua empresa, né, ou dentro de qualquer empreendimento que você esteja fazendo, considerando esses 5 R's aí, que é algo muito interessante. É você ter a capacidade de reduzir, né, o material que você vem utilizando dentro dos seus processos de produção, de reutilizar esse material na medida que for possível, sempre que for possível, de reciclar esse material, de repensar as suas práticas a todo momento e de recusar aquelas em que você observa que isso pode gerar um impacto muito negativo no ambiente em que você está inserido. E lembre-se, esse impacto negativo, ele também é negativo para a sua imagem enquanto empresa, por exemplo. Volto a dizer, estamos vivendo num momento em que não cabe mais pensarmos os antigos paradigmas de gestão empresarial sem levar em consideração os novos tempos, né, dentro da perspectiva da legislação ambiental e dentro da perspectiva do cuidado com o meio ambiente. E isso é bom, não somente para o meio ambiente, mas também como para a imagem da empresa. Isso é um elemento muito importante. E aí eu trago alguns exemplos apenas, né, de algumas ISOs, né, a ISO 14.000, por exemplo, que vai envolver aí, né, os sistemas de gestão ambiental que você vai adotar na sua empresa, as regras, as normatizações de auditorias ambientais. Isso é importante. A auditoria ambiental não é um castigo para a empresa, muito pelo contrário. A auditoria é uma grande oportunidade para que você saiba assim, onde eu estou errando. E aí, dentro da legislação vigente, você consegue ver quais são os pontos em que recursos estão sendo desperdiçados.
E aí você vai ter uma grande surpresa, que quando você observa que gestos simples dentro da sua empresa, quando passam a ser adotados, como, por exemplo, um simples fato de você adotar o seu copo, por exemplo, já reduz em dólares, né, especificamente em reais, né, os custos aí da produção da sua empresa. Além disso, ter um trabalho também constante de avaliação de desempenho ambiental nessa empresa, que também é feito por profissionais específicos, que vão avaliar justamente como é que anda as conduções, né, do seu trabalho que está sendo desenvolvido, né, como é que você... Enfim, né, como é que avaliar para muitos é um grande tabu, porque quando avaliamos, nós nos colocamos sob um julgamento. E quando nós colocamos sob julgamento, nós temos dois caminhos a tomar. Ou o caminho da humildade e perceber e analisar que nós estamos errando em alguma coisa e precisamos acertar, ou o caminho da vaidade, muitas vezes da ignorância, por considerar que essas coisas são, enfim, são supérfluas e que isso só vai prejudicar, por exemplo, a produção de uma empresa, só vai prejudicar o trabalho e a qualidade do serviço que eu oferto. Então, a grande clamor, né, que coloco dentro desses processos é que essas posturas, essas condutas devem estar em todo momento dentro do processo produtivo, né? Como a questão da auditoria, como eu coloco aqui, que pode ser uma auditoria espontânea, como pode ser uma auditoria motivada até muitas vezes por uma denúncia, por exemplo, uma avaliação que você faz dos processos, né? E, é claro, né, dentro dessa perspectiva, a rotulagem ambiental, que é o que eu vou falar aqui agora, análise do ciclo de vida e o design e desenvolvimento de produto. Bom, dentro dessa perspectiva que trago, é muito importante que, dentro do contexto da empresa, é fundamental que esse ciclo seja permanente, né, em todo o trabalho da empresa, né, desde a origem da matéria-prima, né, até, finalmente, o oferecimento do produto e do serviço que você está trabalhando, para que você possa promover constantemente essa melhora contínua. Daí a importância de você ter nos quadros dessa empresa gestores ambientais, ou até mesmo engenheiros, dependendo do tamanho da empresa, para que possam auxiliar nesse processo. Pensar, de fato, na política ambiental como parte do regimento da empresa, desenvolver um planejamento constante para que se possa criar metas de redução de custos, né, para que se evite desperdícios e, é claro, implementar, né, ao longo dessas avaliações os procedimentos necessários para a redução de custos e sempre, constantemente, fazer essa análise crítica. Olha, não é para qualquer gestor. Né, estar constantemente dentro desse processo né, constante, né, de avaliação requer, como diz, muita coragem do gestor. Mas é fundamental que se avalie os impactos, é fundamental que se avalie, por exemplo, os aspectos ambientais presentes na empresa. Por exemplo, o que eu estou fazendo, né, dentro dessa perspectiva que realmente está gerando... Como é que eu interajo com o meio ambiente? Como é que a minha máquina da minha empresa, como é que os meus funcionários, como é que eu, enquanto gestor, como é que a minha frota de carro, como é que tudo isso se relaciona com o ambiente? Esses são os aspectos ambientais, que é fundamental que se levante primeiro. É muito importante que se levante primeiro esses aspectos ambientais, antes que você possa implementar alguma coisa nesse sentido. E, em segundo, analisar quais são os impactos que isso está gerando para o meio. Estou gerando muito lixo. Né? Eu vou pegar, por exemplo, qualquer empreendimento que você coloque, um food truck, por exemplo, né? que você faz lanche, ou um hot dog, um cachorro-quente, né? E que, ao final do dia de trabalho, né, o seu negócio gerou um monte de lixo, que ficou espalhado pelo chão. E você fecha as portas, você vai embora como se você não tivesse responsabilidade. Como é que fica a sua imagem diante disso? Por que não pensar em procedimentos
né, constantes de utilização de materiais biodegradáveis, né, estimular a postura nos seus clientes, né, de depositar, por exemplo, o lixo de forma correta, para que a sua imagem da empresa, enquanto responsável também pelo ambiente, possa se perpetuar e possa também atrair mais pessoas. São esses elementos que eu trago para fazer parte do cotidiano, não como algo forçado, mas sim como algo que faz parte do cotidiano da vida, né, tanto dos gestores quanto também dos funcionários. Daí a importância dessas etapas, né, de uma auditoria ambiental para saber onde estamos errando, o que estamos acertando, o que eu preciso melhorar, o que eu devo mudar de paradigma dentro dessa perspectiva, promover um processo de avaliação de desempenho ambiental que deve ser constante para saber se realmente os procedimentos que eu estou adotando ali são realmente relevantes e diminuem os impactos negativos sobre o meio ambiente que eu estou vivendo, porque nós talvez não temos a capacidade de mudar o mundo, mas nós podemos mudar o mundo que nos cerca, nós podemos mudar a nossa rua, nós podemos mudar o nosso bairro, a nossa vizinhança, eu posso mudar o meu quintal. E se cada um fizer a sua parte, com certeza isso pode ser reproduzido, você pode se tornar um grande modelo para que outros também adotem isso como paradigma de comportamento. E aí, meus caros, aí sim, vamos criar uma grande magia, um grande milagre, que é a corrente do bem, que vai justamente promover realmente a mudança que é necessária. E, além disso, é fundamental que se comunique para a sociedade, que você, enquanto gestor, enquanto empresa, que você, enquanto trabalhador dessa empresa, já incorporou essas práticas no seu cotidiano e no seu dia a dia. Daí entram a questão da rotulagem ambiental, que são selos que podem ser anexados nos produtos, nos serviços, né, que você adota, para que o consumidor, que é cada vez mais exigente, observe bem, nós temos aí uma juventude extremamente exigente. Não há mais como ignorarmos, né, os aspectos ambientais do nosso cotidiano. E quando você pega um produto e você observa um selo em que diz que é um produto que pode ser 100% reciclado, né, que é um produto que faz parte de uma empresa que preserva a natureza, né, que colabora com a sustentabilidade, isso pode, inclusive, gerar valor agregado, porque você vai lançar para o mercado, você lança para o mercado algo diferente, algo novo, né, algo ligado especificamente na inovação. Né? E com isso você pode gerar aí grandes resultados, mas é muito importante pensar que não devemos pensar nos aspectos ambientais apenas pelos resultados que queremos alcançar no final, mas sim por acreditarmos que, se fizermos a nossa parte, poderemos promover de fato a mudança desse mundo que vivemos. Por isso é fundamental que se analise o ciclo de vida daquilo que você produz. De onde eu compro a matéria-prima? Essa matéria-prima, de onde ela vem? Ela vem, por exemplo, de uma produção orgânica, um exemplo, né? Essa matéria-prima que eu utilizo, ela vem, por exemplo, de uma empresa que pensa em sustentabilidade, isso é importante. E se o processo que eu utilizo de transformação dessa matéria-prima em um determinado produto, ele é um processo que também preza pela perspectiva da sustentabilidade, vou dar um exemplo simples, por exemplo, quando você produz comida. A própria embalagem que você utiliza, que vai chegar nas mãos do consumidor final, ela também pode ser um exemplo de que você pensa a responsabilidade em relação ao meio. Porque eu devo usar, por exemplo, embalagem de isopor ou de um plástico que demora anos e anos para se deteriorar na natureza, ou por que não utilizar uma embalagem biodegradável? E dizer para as pessoas, eu uso uma embalagem biodegradável, para que as pessoas olhem para você e olhem para a sua empresa, te vejam como exemplo e que também promova e mobilize o pensamento no que diz respeito à perspectiva de sustentabilidade. Então, é muito importante analisar esses processos, como eu coloco, desde a origem até a fase final, né, onde você tem, inclusive, o ideal, a perspectiva da reciclagem dentro dessa questão. Por último, eu trago, para finalizar nessa nossa
conversa breve, né? Eu tenho 30 minutos, eu trago a questão da responsabilidade social e ambiental da empresa, que é algo que não pode ser deixado de lado em hipótese nenhuma, né? A responsabilidade, por exemplo, ela leva em consideração não somente os aspectos ambientais, como também leva em consideração os aspectos sociais, é verdade, né? Porque a sua empresa, aquilo que você faz, a pegada que você deixa, ela também deixa marcas, além do meio ambiente, mas ela deixa marca na vida das pessoas que cercam você, né? Então, a responsabilidade social, ela entra dentro de uma perspectiva cultural, entra dentro de uma perspectiva de saúde, sabe? Entra dentro de uma perspectiva de defesa até mesmo dos direitos comunitários das pessoas. E elas todas estão relacionadas ao processo produtivo, da sua relação com a comunidade, ou relação com os empregados, né? E é algo até muito importante. Então, o que são analisados? No processo produtivo, você tem que analisar como é que são as relações trabalhistas, com relação aos direitos humanos, que tipo de mão de obra que você contrata, quais são esses fornecedores, será que leva em consideração os aspectos da sustentabilidade? Você contrata alguma empresa que trabalha nessa perspectiva de gestão, por exemplo, da ambiental? Um exemplo, né? Com relação às comunidades, aí entra um trabalho fundamental, que é um trabalho que Rotary faz perfeitamente, que é esse trabalho de voluntariado. É um trabalho que deve ser multiplicado para todas as organizações, né? Não somente para algumas empresas ou para algumas pessoas, mas para todas as organizações, né? Para que possa mobilizar a comunidade no sentido de beneficiar as pessoas, beneficiar a coletividade, né? Então, são alguns aspectos que também são considerados para se levar em consideração os processos de certificação dentro da perspectiva do ISO 14000, por exemplo, até mesmo a postura da sua empresa em relação à sociedade que te cerca. Essas são algumas questões que trago, né, dentro dessa perspectiva para que a gente possa refletir sobre esse grande paradigma que é qual é a minha parte que toca nesse mundo que vive, que está passando por grandes mudanças climáticas, por grandes mudanças ambientais. Eu trago até uma fala do poeta Goethe, né, que ele traz uma coisa muito bacana, ele vai dizer o seguinte: a natureza é o único livro que oferece um conteúdo valioso em todas as suas folhas. Portanto, temos que ouvi-la. Temos muito que aprender com a natureza e podemos incorporar isso dentro dos nossos processos produtivos, dentro dos serviços que oferecemos para a sociedade e dentro de qualquer atividade que fazemos. Não podemos mudar o mundo como um todo, mas podemos mudar o mundo que nos cerca. Essa é a nossa responsabilidade. Agradeço, peço desculpas pelo tempo e desejo muito sucesso para todos. Muito obrigada, Hernandes. Maravilhosa a sua palestra. Muito conteúdo, né? Muito detalhe. E eu queria fazer 2 comentários rapidinhos. Um deles é que, às vezes, eu não sei se sou só eu, mas algumas pessoas têm a ideia de que somente grandes fábricas ou indústrias produzem esse lixo enorme, né? E não tem essa conscientização de que talvez o meu escritório de advocacia ou o meu escritório contábil, pequenos escritórios também podem e devem fazer essas medidas para, né, tomar essas medidas para a preservação do meio ambiente. Então, por exemplo, o escritório do meu pai no Brasil, a gente adotou várias medidas, né? Por exemplo, o uso de copo descartável totalmente eliminamos, reusar os papéis para rascunho, imprime uma petição, sai incorreta, usa de novo para corrigir, ir ao tribunal uma vez por dia, porque às vezes ia de manhã e de tarde, então vai uma vez só, leva e busca o que tem que buscar. Então, assim, são pequenas medidas de conscientização, desligar o ar-condicionado, abre a janela, né? Então, assim, tem algumas medidas que a gente pode realmente tomar. E outra coisa que você falou também que eu achei bastante interessante é que, às vezes, nós tomamos essas medidas dentro da empresa, mas não prestamos atenção do produto que compramos, não é verdade? Então, isso aí foi um ponto bastante
é interessante. Por exemplo, eu produzo um alimento, mas o pacote que eu compro, eu não observo se aquela empresa também tem as mesmas medidas que eu tomo. Então, assim, achei bastante interessante isso também. Esse ponto de vista, eu nunca tinha parado para pensar sobre isso. E eu tenho uma pergunta. Não sei se tem muito a ver assim, ou o que você pode me falar. Mas, assim, em relação sempre da cidade de São Paulo, né? É o rio Tietê. Aquilo ali, o rio Tietê tem solução para acabar com aquela contaminação toda que tem ali dentro da cidade, né? A poluição, né, que existe. Eu sei que já tiveram vários estudos sobre isso, mas eu mesmo nunca me aprofundei para verificar e mais a fundo sobre esse assunto. Queria saber aí a sua opinião. Excelente pergunta, Luciana, excelente colocação, né? Primeiro, né, você falou muito bem, nós projetamos para as grandes corporações, né, toda a culpa por tudo que acontece no planeta. De fato, a gente não pode deixar de se levar em consideração, porque realmente o impacto que elas geram ao meio ambiente realmente são assim, notáveis, né? Mas só que nós não podemos deixar de levar em consideração esse nosso eu aqui no nosso espaço, como você falou. E eu vou até no micro ainda, né? Você falou dos escritórios, eu vou, por exemplo, na nossa casa, com os nossos filhos, né? Com os nossos sobrinhos, né? Em que você vai, aos poucos, incorporando esses hábitos, né? Por exemplo, separação de lixo, né? Um exemplo, né? Redução de consumo por exemplo, de energia elétrica, coisas desse gênero que também fazem parte dessa possibilidade de mudar o mundo. Você falou muito bem. E aí você perguntou do Rio Tietê. Eu vou dizer uma coisa para você. Tem jeito? Tem. Claro que tem. Nós temos exemplos na Europa, né? Eu acho que o Tamisa, se eu não me engano, que passou por um processo de recuperação. Basta querer, basta você pensar que o Rio faz parte de São Paulo, assim como São Paulo faz parte do Rio, e o Rio já estava lá, primeiramente. Né? Várias obras foram, aliás, para quem é de São Paulo, né, existe uma pesquisa muito interessante, né, eu acho que com um arquiteto urbanista, não me lembro o nome dele, em que ele fez um mapeamento dos rios que existem em São Paulo, mas que estão cobertos pelas calçadas e pelo asfalto. E é algo fantástico, porque explica por que muitas vezes, quando chove em São Paulo, muitas regiões inundam, porque eram regiões onde você tinha ali um rio, você tinha um córrego, que estão soterrados, ou que foram capsulados, né, vamos falar assim, né, por manilhas, entendeu? Ou seja, tem jeito, mas são obras caras, e que exige uma contribuição muito grande da coletividade, principalmente escutar a ciência. Isso é um elemento fundamental, porque existem teses, existem dissertações, existem muitos trabalhos no campo da universidade que mostram possíveis soluções de recuperação de bacias hidrográficas, como é o caso do Tietê, por exemplo. Mas isso exige um trabalho coletivo, não só do município de São Paulo, mas do Estado como um todo. E se esse rio, se você tem um rio que atravessa outros estados, aí entra o governo federal dentro dessa perspectiva para desenvolver um trabalho de recuperação. É possível? É possível sim, mas é necessário muita vontade política e, é claro, recurso, né, especificamente. Muito obrigada. Eu que agradeço. Passo a palavra ao Alberto Palombo para a sua pergunta. Pode abrir o microfone, Alberto. Quer falar? Boa noite. Sim, Jane. Quer falar? Só um minuto, Jane. Não, por favor, as damas primeiro. Ok. Jane, com a palavra Sim, você. sobre a poluição do rio, né, que a Luciana perguntou, então é uma história interessante. O rio da Turquia, ele era sujo tanto quanto o Tietê.
Eu não sei isso de internet nem de nada, não, mas o presidente, o ex-presidente que fez a limpeza do Rio, esteve aqui em casa, né, passeando da Turquia, minha filha namorava o sobrinho dele, e ele mesmo contou, o Rio era muito poluído, eles conseguiram fazer essa limpeza, gastaram muito dinheiro, foi uma questão política também, né, que ele quis, e conseguiu fazer essa limpeza lá. Outra coisa que eu quero dizer é meu Deus, desculpa, eu esqueci o nome, Leonardo, o palestrante, eu peguei o nome aqui agora, mas Hernandes. Hernandes é o nome. Você me fez voltar no meu tempo de faculdade. Eu fiz ciências contábeis e a minha tese que eu defendi na monografia que eu fazia na época foi auditoria ambiental, justamente sobre isso que você falou, há quase 20 anos atrás. E, assim, voltei naquele tempo meu de faculdade, na gestão de empresas, naquela coisa toda. Chamou a minha atenção, porque durante toda a minha faculdade de ciências contábeis não se ouvia falar nessa parte. Até que no fim, né, surgiu, não sei se foi numa palestra, que eu ouvi disso, me interessei muito, né? Eu gosto muito dessa coisa de ambiente, de limpeza de água, toda hora que eu já dei uma palestra da água, né? Eu vou escovar os dentes, que eu vou tomar banho, que a gente desperdiça muita água, né? Então fica a água ligada lá, você escova o dente o tempo todo com a água ligada, que não tem no Brasil, né? No Brasil, a pessoa economiza mais do que aqui. E é muito válido essa palestra sua, eu adorei, acho que ela tem que ser feita para o mundo afora, eu acho que ela teria que ficar no nosso Facebook, no nosso YouTube, dar uma ênfase nessa palestra, porque é muito importante você usar os produtos mesmo, os produtos que contribuem para o meio ambiente, que contribuem para uma vida melhor, para a gente deixar o mundo melhor para os nossos filhos. Foi muito importante. Essa questão da ISO 14000 eu conheço muito bem, na minha época 14.000, parece que surgiu uma outra, né, Hernandes? Agora 14.001, não é? Eu não sabia dessa. Então, houve uma reformulação. Até hoje eu uso, na hora que eu vejo um trabalho que eu vou fazer, eu falo, não, mas isso aqui não é uma ISO 14.000. Tem gente que não me entende. Eu digo, isso aqui não é uma ISO 14.000, você tem que fazer um trabalho com a ISO 14.000, que é muito difícil, né? Passar na ISO 14.000 leva de 9 meses a um ano, e pouco se levar um certificado da ISO 14.000. Por isso que nós temos que dar ênfase mesmo, comprar, olhar, fazer isso, porque é uma expensão, anos para fazer, né? Quase 2 anos para ser liberada, é uma coisa que vai trazer um benefício enorme ao nosso meio ambiente, e eu acho que é uma palestra que tem que ser feita todos os dias para todo mundo, porque é pela repetição das coisas que você vai aprendendo. Hoje em dia, como você diz, o paradigma mudou, né? O paradigma nessa parte agora é você preservar mesmo o mundo, é você cuidar mesmo, deixar um futuro melhor, porque a gente não sabe o que é que vai dar se continuarmos do jeito que estamos fazendo, sem nada, né? Muito obrigada, gostei muito, você me levou ao passado, obrigada. Eu que agradeço. Passo a palavra ao Alberto Paloma para suas considerações. Obrigada, muito obrigado. Muito obrigado. Boa noite a todos. Eu sou Alberto Palombo, sou associado representativo e fundador do Rotary Club Brasil International, Distrito 4530, em Brasília, desde o coração do Brasil, para todos os brasileiros do sul da Flórida, brasileiros rotarianos. Muito bem-vindo. Obrigada. Eu sou de Brasília também. E, particularmente, quero parabenizar a presidente Luciana pela iniciativa de um tema tão relevante e chamou a minha atenção, que eu trabalho muito nessas questões de água e meio ambiente. E quero parabenizar a doutora Hernandes Pereira pela excelente palestra, muito apropriada para essa audiência de rotarianos, especialmente, não sei se foi mencionado, mas o ano passado foi o primeiro, aliás, a partir de esta semana, a Fundação Rotária está recebendo propostas para subsídios globais no tema de meio ambiente, né? De conservação do meio ambiente, Sustainability and Environment, né?
eu tenho, Luciana, eu entrei também por outra razão, é porque eu morei 20 anos nos Estados Unidos, os quais 12 foram aí no sul da Flórida. Eu fui funcionário do South Florida Water Management District. Se vocês Oh, verificam aí a internet, eu fui um dos responsáveis por responder a lawsuit do governo federal contra o estado da Flórida para a restauração dos Everglades. Oh, uau! uh, Mas Parabéns! isso é história, outro dia podemos falar disso. Né? Trabalhei, fui diretor de integração de sistemas do distrito, do Water Management District, aí, e é um tema realmente muito profissionalmente e também do ponto de vista sentimental, foi a minha grande esquela, meu turning point profissional, realmente ocorreu aí na Flórida. Já depois vim para os Estados Unidos por questões de trabalho e fiquei por aqui, né? Então vocês foram para lá e eu vim para cá. Enfim, mas no tema do Dr. Hernandes Pereira, eu não sei se ele é rotariano ou não, me desculpe porque eu cheguei um pouquinho atrasado por questões profissionais, estava em outra reunião. Mas eu queria fazer umas considerações sobre a palestra dele, que foi excelente. Sobre a questão de atitudes, né? Os rotarianos temos que mudar as nossas atitudes com respeito à questão ambiental, né? Então, não é apenas para empresas, muitas das considerações se aplicam ao comportamento dos rotarianos e dos clubes, dos distritos, dentro do Rotary. O presidente Holger Kanak, no ano passado, ele fez muito ênfase sobre a questão do advocacy, a necessidade dos rotarianos assumir uma atitude com respeito à relevância do tema do meio ambiente nos projetos humanitários com que servimos a comunidade, né? Ou seja, não é possível de que a gente tenha uma organização centenária que sempre provocou mudanças positivas, duradouras à comunidade, e o tema ambiental não seja parte disso. Então, nós temos um grupo de ação rotária, o SRAC, Environmental Sustainability Rotary Action Group, temos o WASHRAC, que é o de Water and Sanitation and Hygiene, que são prominentes temas, não somente do ponto de vista da Fundação Rotária, mas também dos projetos, não só aqueles que são, digamos, apoiados por subsídios globais e distritais. Assim como a Luciana falou, de que em um escritório da advocacia também se tomou uma atitude, em nossos clubes, nossos distritos, nós também temos que fazer isso. Eu gostaria também de convidar e fazer uma consideração. Não sei se em seu distrito já há uma comissão distrital do meio ambiente. Aqui no Brasil, dos 31 distritos, 14 têm comissões distritais de meio ambiente. Se os distritos não querem, que os clubes queiram. Isso é igual que a questão da Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, Acordo de Paris e todos estes acordos ambientais. É questão de atitudes grupais, de baixo para cima, grassroots. Porque, sim, grandes empresas estão tomando uma atitude por motivos que são muito são pragmáticos, e também porque environment is a good business, né? Ou seja, a questão da conservação e da gestão sustentável dos recursos naturais é uma questão que, do ponto de vista dos insumos que vêm nos processos de transformação, são realmente cada vez são mais escassos, são mais difíceis de acessar por questões das regulações, por questões normativas e também pela pressão social.
Então, quando nós rotarianos, que somos os que estamos em contato através de nossos projetos com a comunidade, nós temos que ser coerentes e levar também essa mensagem. E, como dizem por aí, né? Rotariano não é somente na reunião do Rotary, também é na família e no trabalho. De fato, esse trípode, né, de família, trabalho e nosso serviço, nosso ideal de servir, eles são indissociáveis. Até pela prova quádrupla. A prova quádrupla tem tudo a ver com a questão ambiental. Então, eu queria complementar e, uma vez mais, parabenizar o Dr. Hernandes por a palestra. Eu gostaria de convidá-lo, né, se você me permite, seus dados, e, obviamente, a todos vocês, meus companheiros, companheiras de Rotary na Flórida. Eu tenho 3 potenciais rotarianos ou rotaractianos aí que moram aí na Flórida, que são meus filhos. Um deles mora aí em West Palm Beach. Então, está bem perto. E Obrigada. Parabéns pela reunião. E um prazer estar aqui com vocês. Obrigada, Alberto. Obrigada, Alberto. Eu passo a palavra à Janaína para suas considerações. Janaína Vitorazzi, a palavra é sua. Boa noite a todos. Estou aqui como uma convidada de um amigo aqui do meu município, né, que é Paracambi, Rio de Janeiro, e estou adorando aqui estar participando aí com vocês, porque eu sempre que tinha oportunidade, eu sempre perguntava, né, às outras pessoas que participam do Rotary, eu até então nunca participei. O Manuel é muito meu amigo, né, que é o atual presidente, eu acredito que seja esse o cargo, né? E sempre questionando as questões de projetos ambientais dentro da estrutura do Rotary, né? Porque vocês têm um alcance bem importante por conta do tempo que existe, né, o Rotary, e hoje é inconcebível não pensar em estar atuando, né, com as questões ambientais, né? E aqui no meu município, é um município que voltando lá no Hernandes, né, palestra do Hernandes, parabéns, Hernandes, muito, muito boa a sua palestra. E com relação às atividades produtivas e às empresas, especialmente aqui falando do meu município, que é um município em termos de estratégico em fornecimento de água, porque a gente está dentro da bacia hidrográfica do Rio Guandu, né? E aqui a gente está dentro de uma unidade de conservação estadual, estamos dentro de uma bacia hidrográfica importante para o abastecimento para o Rio de Janeiro, né? Considerando as questões de São Paulo, lá os desvios, a água que vem também, né, do Paraíba. E também estamos dentro de uma unidade de conservação estadual, uma APA, por conta da quantidade ainda de água, né? É um município que foi onde existiu a primeira indústria têxtil construída pelos ingleses, é onde funciona a faculdade estadual onde eu dou aula atualmente. É um prédio muito bonito, né? Um estilo inglês, enfim. E estamos temos um parque municipal e temos assim, aí venho falar com o Hernandes aqui em especial, empresas com compromisso zero com a questão ambiental, sabe? Eu faço pesquisa com água, minha especialidade é qualidade de água e recursos hídricos, assim. E aí também como gestora de unidade de conservação, né, que é da APA, você aplica as penalidades administrativas, você convida a empresa, convoca para que ela se apresente, para que ela se enquadre, né? Você faz tudo o que tem que fazer e nada, sabe? Então, com relação às certificações, para as grandes empresas é perfeito, porque elas realmente precisam para circular no ambiente internacional, né? Agora, a grande lacuna, né, que eu vejo em relação a realmente a gente buscar sustentabilidade ambiental, a empresa ela não entende, ou melhor, ela entende que trabalhar
com a gestão ambiental, ela se organizar dentro dos parâmetros, das metas, atender a legislação, que é bom para ela. Então, a gente já tem esse vício muito grande de que meio ambiente dá prejuízo. E aí eu queria que o Hernandes falasse um pouquinho também com relação a isso, porque como eu atuo com poder de polícia, né, para poder aplicar penalidades administrativas, eu sempre uso a postura de dizer para eles que o órgão ambiental ele não está ali para somente penalizar, o meio ambiente tem que estar junto com a atividade produtiva, porque precisamos dela. No entanto, eu vejo, e isso tem me frustrado muito, porque eles parecem não querer entender isso. E com isso, Hernandes, a gente tem rios importantes que abastecem o rio Guandu, que é o que vai ser captado pela maior ETA do planeta, que é a ETA Guandu, que vai abastecer 80% da população da região metropolitana do Rio de Janeiro com ácido, meu amigo, pH 3. Aí já está falando a professora pesquisadora, tá? Então, é assim, altamente frustrante, porque nesse contexto, vem a gestão política, para não falar politicagem, sabe? Porque política é gestão, né? É filosofia, ciência, é o que faz a sociedade caminhar de forma correta. Mas vem a politicagem, e aí todo o trabalho acadêmico, científico, de fiscalização do órgão se desfaz. Impressionante. Desculpem, gente, vocês nem me conhecem, eu estou aqui dando uma desabafada, fazendo um desabafo, sabe? Porque a gente fica aqui trabalhando, sofrendo, porque tem o conhecimento e usa isso tudo em prol do planeta, né? Enfim, eu trabalho também com atmosférica, com poluição atmosférica. Nós temos uma empresa que ela traz efluentes de várias partes do Rio de Janeiro e ela faz esse tratamento num tanque que é de uma antiga indústria têxtil, quando não se pensava ainda em poluição, em normas, isso lá em 1830, e simplesmente a montante de importantes captações. E com isso a gente tem eventos de mortalidade de animais, a gente tem água com pH 3, e isso são empresários que fazem isso. Então, é isso. As grandes empresas são fantásticas. Aqui a gente tem a P&G, tem a Botafogo, tem algumas empresas bem grandes e elas trabalham maravilhosamente bem. Por quê? Porque já tem todo um outro contexto, elas entendem que elas precisam também estar dentro das normas, terem as ISOs, todas têm que ter as auditorias para elas circularem no ambiente internacional. O grande gargalo, o ruim dessa situação toda, é o médio e pequeno empresário que não quer entender isso. O que você acha disso, Hernandes? Depois você pode fazer um comentário, por favor? Claro, nossa, é fantástico assim, os comentários, né? Tanto da Gianni, né? E do Alberto Palombo, né? Que trouxe aí grandes contribuições, e também da professora doutora Janaína, né? Excelente o que você trouxe. Janaína, eu penso o seguinte, né? Se a gente for observar, você com certeza sabe disso também, a palavra desenvolvimento sustentável, essa preocupação com a sustentabilidade é algo muito recente na nossa história da humanidade, né? Vamos pensar assim, né? Digamos que talvez nos anos 70, talvez em 1972, com a Conferência de Estocolmo, é que se começou a pensar na perspectiva do desenvolvimento sustentável com a participação dos países, né? E pensando junto, né, em propostas, em ideias, para dizer o seguinte, algo precisa ser feito, né? Mas isso começou em 72. Nós, em 1992, né, aí no Rio de Janeiro, tivemos a Eco 92, a Rio 92. Depois tivemos a Rio +10. E nós ainda estamos patinando no que diz respeito aos acordos que o Albano citou, os vários acordos. O Acordo de Paris, por exemplo, é um exemplo
de meio fracasso, por exemplo, porque ainda grandes nações, né, você pega os Estados Unidos e a China, né, alguns grandes entraves no que diz respeito aos compromissos dentro da perspectiva ambiental. Agora, você imagina, se em nível de nações é algo ainda muito difícil de ser incorporado, imagina o médio, pequeno empresário numa cidadezinha lá do interior, por exemplo. Entendeu? Ou seja, nós estamos patinando. Só que o problema é que o mundo ele é muito dinâmico. Você tem uma menina de 16 a 17 anos que é famosa no mundo inteiro em defender o meio ambiente, está mobilizando uma legião de jovens dentro dessa preocupação ambiental. E eles são consumidores. Nós temos jovens, essa geração nova aí, e eu trabalho tanto com adultos, né, a nível superior, mas eu também trabalho com adolescentes nos cursos técnicos do Instituto Federal, e que você vê essa mentalidade muito mais incorporada, entendeu, Janaína? Mas e são justamente esses aí que serão os consumidores exigentes do futuro, e se os empresários, como você falou muito bem, não perceberem isso, eles vão ficar para trás, e vão perder para essas grandes empresas, que você colocou muito bem, que já estão aí pulverizadas, né, no mundo, né, e por isso elas são obrigadas a seguir, né, essas legislações, como você colocou muito bem, e que vão começar a tomar o mercado dos pequenos e médios empresários que ainda não conseguem incorporar essa perspectiva da sustentabilidade, não apenas como uma obrigação, porque foram punidos pela Secretaria de Meio Ambiente, né? Como você colocou muito bem, porque muitas vezes alguém faz porque tomou uma multa e tem que fazer a reparação, por exemplo, né? Nós sabemos disso, a multa é revestida em reparação ambiental, por exemplo. Então, ainda vai demorar para se incorporar. O curso de engenharia ambiental no país tem um pouco mais de 20 anos, né? Gestão ambiental, agora que está começando a surgir. Agora, por exemplo, no curso de graduação, onde eu atuo como professor, que tem lá a disciplina de gestão ambiental. Que eu lembrei da Jane falando do curso de contabilidade dela, né, que talvez na época dela não tinha. Então, aí o Albano, para eu finalizar, ele falou algo muito interessante. Ele diz o seguinte, o Rotary, né, pelo que eu entendo, a Márcia, né, eu conheço, a Márcia vai sempre falando sobre as atividades do Rotary, vocês têm uma capilaridade, assim, algo admirável pelo Brasil, né, e também em outras partes do mundo, né, Estados Unidos, por exemplo. Talvez, quem sabe, essas iniciativas possam partir também das ações do Rotary, né, para fazer com que as pessoas percebam que a prática de sustentabilidade é algo que tem que fazer parte do cotidiano, do dia a dia, não porque eu fui multado pela secretaria. Né? Aliás, a Secretaria de Meio Ambiente, né, os órgãos fiscalizadores ambientais, devem ser considerados como consultoria. O que eu estou fazendo de errado? Me explica. Que aí, a doutora Janaína, por exemplo, ela vai dar exatamente as diretrizes. Olha, o que você está fazendo está errado. Isso vai gerar prejuízo para você no futuro. Olha que interessante. Então, são iniciativas aí, gostei muito, você desabafou, também queria desabafar, mas não dá tempo. Mas, assim, muito obrigado pelas colocações que foram colocadas de vocês. Na verdade, não era para ter sido assim, é que vem ocorrendo situações assim, uma atrás da outra, e é complicado. Mas nós temos aqui um curso de gestão ambiental, graduação em tecnólogos, e eu falo para eles, olha, eu nunca imaginei que viéssemos a ter um curso de tecnólogos em meio ambiente. E não tem mais volta, né? Não tem mais volta, porque o nosso planeta está aí, as alterações climáticas são visíveis, e esse pessoal precisa acordar. Agora, eu vou te falar uma outra coisa feia. Um dos donos de uma das empresas que polui muito aqui, as águas que vão abastecer a região metropolitana do Rio de Janeiro, é um professor, meu amigo. Então, não depende só de nível cultural, né? É chato falar isso, né? Mas, professor universitário, mas tudo bem, a conta é dele, a gente vai vigiando. Obrigada pela atenção. Obrigada, Janaína, pelas suas considerações. Passo a palavra à companheira Bernadette Zagonel para suas considerações também. Obrigada, Márcia. Primeiro, parabéns aí pela sua palestra. É sempre muito importante a gente falar sobre o meio ambiente, como já foi dito aqui inúmeras vezes.
Eu queria te fazer uma pergunta, não como especialista, porque não sou, como uma pessoa comum, uma cidadã que observa as coisas. A gente sabe que o Brasil é um país que tem aproximadamente 60% de sua área ainda nativa. Isso é muita coisa para um país. Não sei se existe algum outro país no mundo que tenha essa quantidade de preservação de sua natureza. Aqui nos Estados Unidos, parece que é em volta de, acho que menos de 15% da sua área que é protegida. A agricultura no Brasil, a gente tem ouvido, porque ultimamente se fala muito disso tudo, é o que é 8% do território nacional é utilizado para agricultura, porque se desenvolveu muito uma tecnologia de ponta, né, principalmente naquelas regiões ali do Mato Grosso do Sul, etc. Pastagens também, outro tanto, não sei bem qual é a porcentagem. Agora, minha pergunta é, por que é que o Brasil é sempre tão demonizado no mundo com relação à preservação do meio ambiente, se ele tem uma das maiores matas nativas do mundo preservadas, se ele tem, segundo se sabe, uma das legislações mais, enfim, mais difíceis de serem cumpridas, até eu diria, porque os agricultores, quem tem terras, né, rurais, não pode utilizar uma parte muito pequena, ou seja, é uma legislação bastante dura com relação ao meio ambiente, e, no entanto, o que a gente vê, pelo menos, eu estou dizendo como uma pessoa leiga totalmente no assunto, a gente vê pela imprensa que sempre é o Brasil que é demonizado, parece que ele que está acabando com o mundo, enquanto a gente sabe que China, o próprio Estados Unidos e outros países acabam muito mais com as suas, né, com os seus espaços, com a sua natureza, do que nós, né, os brasileiros. Por que isso acontece? O que está errado aí nessa história? Perfeito. Excelente pergunta, Bernadette. Bom, vou tentar, assim, outros que quiserem complementar, fiquem à vontade, mas se formos observar bem, países como os Estados Unidos, né, até a própria Europa, né, o que teve que utilizar do seu espaço, ela já utilizou. A gente sabe disso, né? Então, os processos de degradação, né, foram bem cruéis no que diz respeito né, a esses países aí. O Brasil, ele sempre foi considerado, dentro de uma perspectiva até cultural, como um país você fala Brasil, lá fora eles pensam o quê? Floresta. Quem está aí Amazônica. Fora, exatamente. Quem está aí fora sabe perfeitamente como é que é a visão da população dentro do senso comum do que é o Brasil. Então, as imagens que são propagadas do Brasil lá fora são essas, indígenas, povos indígenas, floresta amazônica, né, como você colocou muito bem, nós temos outras florestas, nós temos aqui a Mata Atlântica, mas que infelizmente já praticamente foi devastada. Nós temos o Pantanal, que é um bioma também, que passou por processos complicados recentemente de queimadas. Nós temos o Cerrado, e que até algum tempo atrás, Bernadette, não era conhecido como um bioma, para você ter uma ideia. O Cerrado não era nem encarado dessa forma, mas graças à iniciativa das organizações, né, não governamentais e das universidades, hoje se entende que o Cerrado é um bioma, e passou a olhar de forma diferente, mas até lá já ocorreu o avanço das áreas que você citou, de fazendas, de soja, né, a questão da agricultura, do agronegócio. E o Brasil sempre foi um grande fornecedor de produtos agrominerais, sempre foi. Né? Então, a nossa imagem que vai lá fora é isso. E aí, como essa imagem é muito forte, nós temos uma outra questão que é muito séria, porque hoje, com as tecnologias, nós conseguimos, isso não acontecia há muitos anos atrás, nós conseguimos, por exemplo, monitorar as áreas que estão sendo devastadas todos os dias. Todos os dias nós recebemos imagens de satélites de hectares que são devastados, de hectares que são queimados, e hoje, em função do processo de globalização que nós vivemos, quando você publica um artigo que vai discutir sobre essas questões, né, isso vai para o mundo inteiro.
E isso, os pesquisadores denunciam o que está acontecendo, os problemas de ocupação de terra, com questão de grileiros, com a questão das mineradoras, a questão dos garimpos e a questão das Só um terras indígenas. parênteses, tá, Sim. desculpa, só um parêntesezinho. Vamos dizer, os pesquisadores que moram, que são dos Estados Unidos e de China, por exemplo, que são dois grandes países produtivos, e não fazem essa mesma coisa? Não denunciam também o que acontece nesses países? Sim, denunciam. Tanto é que foi um grande escândalo quando, por exemplo, China e Estados Unidos decidem não assinar tratados de acordo, no que diz respeito ao Acordo de Paris, que é um exemplo, o Protocolo de Quioto, e vai embora, né? Eles são muito visados nesse sentido. Mas no caso do Brasil, especificamente, a gente ainda detém uma grande quantidade de mata, que se compararmos com outros países, ela é relativamente grande. Então, Só que o grande problema é que o mundo inteiro está monitorando isso aqui. E nós recebemos visitas quase todos os dias de pesquisadores de várias partes do país que sabem muito mais sobre os potenciais da nossa floresta do que, às vezes, nós mesmos. Justamente porque nós estamos num país que, infelizmente, deixa em segundo plano pesquisas, porque envolve dinheiro, envolve recurso, tem que mandar pesquisador para a região, tem que pagar bolsa, né, e tudo mais. E aí, os pesquisadores de fora, interessados por essa nossa fauna e flora extremamente diversificada e rica, isso a gente não pode negar. Riquíssima. Isso chama atenção lá de fora, né? Inclusive, muitos produtos, vou citar remédios, patentes que foram liberadas lá fora em função de insumos daqui do nosso país, por exemplo. E até hoje nós somos vítimas da questão da biopirataria. E aí, juntando todos esses fatores, mais a imagem que o Brasil tem lá fora, né, em função da exuberância de sua floresta, e mais a forma como nós tratamos essa floresta, porque não tem como negarmos de que todos os dias está ocorrendo um aumento, né, de hectares depredados, devastados na floresta amazônica especificamente, entendeu? Então, assim, são informações que correm. E mais do que nunca, nós temos, sim, a obrigação de tentar cuidar desse pouco que resta, porque, querendo ou não, a floresta amazônica, apesar de não ser o pulmão do mundo, porque você tem os fitoplânctons, por exemplo, mas ela estabelece um equilíbrio climático relativamente muito importante na região, especificamente, entendeu? E aí as nossas notícias, infelizmente, que saem do país, que vão para fora, dentro do campo político, eu acho que principalmente, sabe, Bernadette, o elemento político talvez seja o elemento, digamos assim, mais gritante dentro desse aspecto, que chama mais atenção das pessoas lá fora. Infelizmente, está mais do que claro que o nosso país, lá fora, é conhecido como um país que, infelizmente, ele não dá uma atenção especial à ciência especificamente, no campo ambiental, às práticas nesse sentido. E você observa, como que você observa isso? Porque, culturalmente, a gente não tem isso em nós, né? E você observa pelo comportamento dos pequenos e médios empresários, por exemplo, das pessoas no que cotidiano. ela acabou de citar. Exatamente, entendeu? Então, por isso que nós somos tão massacrados dentro dessa perspectiva, né? Por isso. Não sei se eu respondi, Bernadette, mas mais ou menos esse ponto aí. Agora, tem como mudar isso? Quer dizer, fazer o mundo entender, olhar pelo outro ponto de vista, que nós temos 60% de mata de vegetação nativa preservada, e que, na verdade, 40% é que é usado para cidades, para plantação, para infraestrutura, para etc. Só 40% para viver, né, abarcar 200 milhões de pessoas com toda a produção que um país tem, que o nosso tem bastante, porque, afinal, é um país, eu diria, autossustentável na maioria dos aspectos. É uma questão enxergar pelo outro ponto de vista, olha, a gente até está destruindo, mas vejam, a gente tem uma legislação que é importante, a gente tem uma preservação que é enorme, que é imensa, que ninguém de vocês tem, e nem teve, nem tem. E, enfim, vamos olhar esse aspecto também, né? Mas aí que está, essa é a grande questão, né, que você coloca. Quando a gente pensa assim, a gente acha que os nossos recursos são infinitos. Porque eu posso ter 60%, amanhã eu tenho 40%, amanhã eu tenho 30%, daqui a pouco eu não vou ter mais nada.
E a gente está justamente vivendo num momento de mudanças de paradigmas no que diz respeito à perspectiva ambiental, entendeu? Então, infelizmente, nós somos a bola da vez, sim. Porque, infelizmente... São os holofotes. Somos, porque, infelizmente, a nossa legislação ela não é cumprida. Isso é um fato. E os índices de fiscalização que são realizados, né, e que são divulgados, né, a gente tem que tomar muito cuidado, né, porque isso não quer dizer que não esteja acontecendo crime ambiental, porque está. E a floresta é muito grande. E a gente sabe disso em função dos dados que nós obtemos pelos satélites. Isso a gente não tem como negar. Então, o nível de destruição, Bernadette, é muito alto, muito elevado. A gente ainda pode mudar isso, mas vai chegar um momento que a gente não vai ter mais um ponto de retorno. Entendi. Vamos ver. Gostaria de passar... Obrigada, Bernadette. Obrigada. Gostaria de passar a palavra ao Alberto Palomo para suas considerações. Posteriormente, encerraremos a nossa reunião e convido também os companheiros para permanecerem na sala, se quiserem, para conversar um pouco mais com o Hernandes, ok? Alberto Palomo, suas palavras. Obrigado pela segunda oportunidade. Realmente é muito empolgante ver a nossos companheiros do Rotary, convidados, conversar sobre este assunto e, sobretudo, um nível realmente que precisa mesmo muita reflexão, né? Eu, por questões profissionais, não somente do Rotary, eu já estou envolvido nesses temas de gestão de recursos hídricos. Então, a professora Janaína, ela fez algumas considerações, mas que eu gostaria de colocar uma perspectiva um pouco mais otimista, né? Se bem é certo que o professor Hernandes comentou ao final de que nós temos legislação e que temos muita gente que não cumpre. Na realidade, a legislação ambiental brasileira, ela é de muito boa para excelente, se você faz um estudo comparativo com outras legislações ambientais ao redor do mundo. Eu participo muito em conferências internacionais, dos Multilateral Environmental Agreements e todas essas coisas. Já participei no processo de Acordo de Paris, nos fóruns mundial da água, por exemplo, onde todas essas coisas vêm à tona. E o Brasil é um exemplo em legislação e em organização da gestão territorial de bacias. Não tem nenhum outro país que tenha uma lei de águas tão bem estruturada do ponto de vista sistêmico como o Brasil. Nem os Estados Unidos. Eu vou lhe falar, eu não sou brasileiro, tá? Então, eu falo estritamente uma experiência profissional. O USGS, o United States Geological Survey, utiliza um sistema de parametrização de bacias que foi desenvolvido no Brasil por o Dr. Ottestetter, ok? Chamado Otto Bacias. Isso está sendo utilizado hoje no USGS, está sendo utilizado também em países como Espanha, França, etc., para poder fazer uma sistematização a gestão de bacias hidrográficas e gestão dos recursos hídricos. Os comitês de bacias do Brasil, que começaram aqui em São Paulo, que começaram no estado de São Paulo, depois Santa Catarina, acho que Ceará foi o terceiro, hoje estão praticamente todos os estados brasileiros, exceto um ou dois. Acho que somente falta Amapá e Rondônia. Todos os demais têm conselhos estaduais de recursos hídricos e têm conselhos tem legislação estadual que vão, inclusive, a fazer parametrização, ou seja, enquadramento de qualidade dos recursos hídricos. Sobre o Rio Tietê, é realmente uma pena de que tenha sido investido tantos recursos para poder reverter uma situação que o Dr. Hernandes mencionou.
eu acho que o Rio Teté sim passou do ponto de retorno, infelizmente. Mas essa é uma questão sistêmica, é muito difícil realmente refazer toda uma cidade em função da restauração do fluxo, da hidrodinâmica, né, dos pluvial. E lembre que São Paulo está no meio da Mata Atlântica. Então, era uma floresta tropical, assim como a floresta amazônica. Floresta da Mata Atlântica, né, que hoje está aproximadamente, acho que em 4, 5% remanente em termos naturais. Tem alguns esforços importantes, como, por exemplo, a Floresta da Tijuca, que foi a primeira floresta, digamos, um reflorestamento com espécies nativas, na época colonial do Brasil. Né? Sobre a questão realmente de política, então, e aí o Rotary tem um papel importante. Por quê? Porque nós, como organizações da sociedade civil, deveríamos estar participando nos comitês de bacias. E aí, na Flórida, Luciana, por que não participar das reuniões do South Florida Water Management District? Ao final, vocês pagam, acho que 7 millage, né? 7 por mil do valor das suas propriedades para a gestão de recursos hídricos aí do sul da Flórida. Desde uma coisa para se pensar, né? Bom, imagina, hoje nós temos esse mandato, né? Porque as áreas de enfoque da Fundação Rotária, em essência, é uma forma de organizar tematicamente o que os rotarianos fazemos junto à sociedade, né? Então, toda essa questão de água, de meio ambiente, ela é, primeiro, que ela passa por tudo, não somente pela questão empresarial, como que foi o tema principal da palestra do Dr. Fernandes, outra vez, parabéns pela palestra, mas também é porque isso nos permite poder escutar com um pouco mais de atenção escutativa o que a comunidade nos pede, né? Obviamente que os problemas que provavelmente vocês atendem aí a sua comunidade ao redor são de uma natureza que vai além da questão ambiental, são mais da questão socioeconômica, né? Inclusive o impacto da pandemia em estratos socioeconômicos vulneráveis, né? Nós aqui em Brasília também, vocês acreditem, aqui em Brasília, que é a cidade que tem o maior PIB per capita do Brasil, nós temos bolsões de pobreza também. Então, estamos trabalhando nisso, mas não podemos deixar a dimensão ambiental fora de tudo isso. Porque, ao final, se a comunidade não toma conta de sua questão ambiental, e não é o governo, porque esse é o grande desafio, que as pessoas possam assumir a sua própria responsabilidade. É de baixo para cima. Our Common Future, né, o conceito da sustentabilidade, ele está completamente associado à questão do comportamento de cada um de nós. Então, estas questões, se nós olharmos com atenção dentro do Rotary, temos projetos lindíssimos. Obviamente que nós temos que responder ao que a comunidade nos pede, não é a ideia do rotariano que quer fazer um projeto ambiental, não, é realmente ver o que é o que está acontecendo na comunidade e nós podemos fazer o desenho do projeto sempre tomando em consideração quase que ter nosso próprio ISO 14000 para os nossos projetos dentro do que fazemos nas áreas de enfoque do Rotary, sejam em paz, prevenção de conflitos, saúde materno-infantil e tudo demais, né? Ou em seus projetos que aí nos Estados Unidos, que nos países, vamos dizer assim, mais desenvolvidos, fazem com os países menos desenvolvidos ou países da classe média do mundo, como é o caso do Brasil. Porque Brasil não é um país pobre, sabe? Não. Brasil é um país imensamente rico, somente que está
terrivelmente mal administrado. Administrado, é isso aí. Obrigada, Alberto. Passo a palavra à Luciana. Bom, pessoal, eu agradeço ao nosso palestrante, Hernandes. Foi muito boa a palestra, muito boa discussão. Agradeço imensamente a sua presença, a presença de todos aqui. E gostaria de passar ao nosso palestrante um certificado do nosso clube. Márcia, você... Recognition of Service. Guest speaker, Dr. Hernandes Pereira. Thank you for so generously sharing your valuable time and knowledge with us, Rotary Club of Boca Raton West. Thank you so much. E o tema é bem abrangente, nós podemos ficar aqui discutindo, fazendo perguntas por um bom tempo, né? E quem sabe aí o Alberto, né, que um dia pode apresentar um pouquinho do tema também, fazemos uma outra discussão com o Dr. Hernandes novamente, né? Muito obrigada a participação de todos vocês, tá? Agora eu convido vocês a recitarem comigo a prova quádrupla, para a gente encerrar a nossa reunião. Do que pensamos, dizemos ou fazemos? Fizemos. É justo para todos os Para todos os interessados? interessados. Criará boa vontade, melhores amizades. Será Será benéfico para todos os interessados. Declaro nossa reunião encerrada. E podemos ficar aqui ainda discutindo, aí é com vocês. Obrigada pela presença. Boa noite. Ah, Boa não noite a vamos todos. discutir, Obrigado. agora vamos conversar.